É mais comum do que se imagina. Em alguns casos, quando a temperatura cai, a tosse aparece. Elidiane fica de olho nos filhos. Tenho medo deles estarem com pneumonia, alguma dessas coisas que tem do passado, negócio de tosse braba, essas coisas assim. A tosse é um reflexo natural do aparelho respiratório que surge como consequência de um processo irritativo. Em muitos casos, esse reflexo é benéfico porque ajuda a expulsar secreção ou corpos estranhos. Há dois tipos: a tosse seca e a produtiva. É a presença ou não de muco que estabelece a diferença. A tosse pode ser sintoma de muitas doenças, do resfriado comum ao câncer de pulmão. Os sintomas associados à tosse podem ajudar a esclarecer a causa. Entre eles, secreção nasal, secreção que escorre pela garganta, chiado no peito, falta de ar, queimação no estômago, gosto amargo na boca e tosse com sangue. Tenho medo de dar uma pneumonia e tudo. Leva logo ao médico. Com certeza. O fumo ainda é a principal causa da tosse, porque aumenta o volume de muco produzido pelos brônquios, causa irritação física e química das mucosas. É anúncio de uma doença, de uma sinusite, de uma gripe, né? De uma virose qualquer. Tem que tomar cuidado com a tosse. Tem que tomar cuidado com a tosse e tentar resolver logo, procurar logo um especialista da área para não deixar ele ir para frente. O diagnóstico rápido é fundamental e o aspecto da secreção da tosse decisivo, se claro está associado a alergias, infecções virais das vias respiratórias ou asma. Se a secreção é espessa, pode indicar bronquite ou pneumonia. Se tiver a presença de sangue, está associado a tuberculose ou câncer de pulmão. Entre as principais recomendações, a ingestão frequente de água. Tomar chás podem trazer alívio sintomático. Os ambientes precisam estar ventilados. Não é recomendado o uso de remédios sem orientação médica. Pois é, por isso que a gente vai conversar a partir de agora com o médico pneumologista João Luiz Ribeiro. Bom dia, doutor João, tudo bem? Bom dia a todos. Muito obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente sobre esses vários tipos de tosse. A gente falou aí sobre a tosse produtiva, né, aquela que vem sempre acompanhada do muco, da secreção, ou apenas a tosse seca, que também pode ser chamada em alguns casos de tosse alérgica. Nesse período do ano começou a chover, as pessoas ficam resfriadas com mais facilidade, e aí a tosse produtiva que vem da infecção é a mais comum. Como tratá-la, doutor? A tosse produtiva é exatamente por conta da inflamação, seja da mucosa abaixo aqui da garganta, né, que a gente chama da região brônquia, como também da mucosa, que é essa membrana que envolve por dentro a garganta, o nariz e o que a gente chama de seios, né, que são as áreas abertas que tem dentro dos ossos da face. Então essa tosse produtiva geralmente acontece porque inflama, geralmente por vírus, bactérias, que nessa época, porque a gente se junta mais, então acaba transmitindo de uma pessoa para outra. E como essa mucosa, essa membrana, ela produz um pouco de secreção, que é chamada muco, então aumenta essa quantidade desse muco, e esse muco simplesmente irrita a parte inferior e dá essa vontade de expelir, de colocar para fora, que é esse reflexo, e tem o que a gente chama de tosse, essa saída impulsiva dessa secreção. A forma mais fácil seria a gente minimizar esse efeito, ou seja, os contatos maiores, e deixar úmido essas mucosas. Então, por isso que a gente está com um pouco de soro no nariz, aspirando o soro. A inalação. Inalação, que seria, né? E beber bastante líquido. Um dos maiores tratamentos para tosse é exatamente a hidratação. Se você está bem hidratado, mesmo que seja aquela produtiva, você ajuda porque deixa ela bem mais solta, então ela sai com mais facilidade. E mesmo se for a tosse seca, que é só inflamação sem a secreção, você também deixa úmido a mucosa, o que diminui esse alargamento da mucosa e essa tosse, né, essa irritação. A tosse, ela é chata para quem assiste a pessoa tossindo e é chata para quem está tossindo Do também, lado. né? Exato. A gente que tem filho já imagina quantas vezes os filhos passam por esse problema e à noite que não dorme, que incomoda. Durante o sono, por exemplo, é bem comum crises de tosse durante o sono. Por que isso acontece? Porque as três principais causas de tosse são exatamente as tosses mais crônicas, para quem tem refluxo gástrico, né? Rinocinusite e a asma, que é uma doença pulmonar que contrai os canais que levam o ar para o pulmão, os brônquios. Essas três tosses, elas têm uma irritação muito grande durante a noite. O refluxo, porque quando você se deita, volta com mais facilidade a secreção gástrica, o que faz com que haja uma estimulação nessa estrutura que nós temos levando o ar ou a comida para o pulmão, para o estômago, que é o esôfago.
quando você tem rinocinusite, escorre um pouquinho de secreção para a parte posterior da garganta, e na asma, porque a contração maior do brônquio acontece durante a noite. Por isso que é tão comum essa tosse durante a noite. Doutor Aurélio, lá do Promorá, chá de cebola com leite quente serve para aliviar a tosse? Em alguns tipos de tosse, sim, porque é o seguinte, quando você tem um alimento mais quente, ele ajuda, por conta da passagem desse alimento na garganta e nesse canal que é o esôfago, que é perto da traqueia, ele ajuda a minimizar a irritação da tosse. E a cebola tem algumas substâncias que ajudam na movimentação dos cílios, né, que colocam a secreção para fora, mas não todos os tipos de tosse. E sal? Tem muita gente, põe um pouquinho de sal na boca que a tosse passa. Não, o sal não ajuda tanto nesse sentido. O que você pode ter em termos é porque quando você coloca um pouquinho de sal na boca, aumenta a salivação e você tem uma deglutição que melhora a estimulação quando a tosse é na região da garganta, da faringe. Mas se ela for inferior, não ajuda em nada. E se é uma tosse que dura por mais tempo, às vezes tem gente que passa 1, 2 meses para curar da tosse. Aí é melhor investigar, porque pode ser uma coisa mais séria, né? Sim, a tosse crônica, como eu falei, tem essas 3 causas básicas mais frequentes, mas podemos ter situações mais perigosas, como o câncer do pulmão, que é um dos questionamentos. A gente sempre pensa no câncer do pulmão como um câncer que produz sangramento, mas uma das questões mais que ele produz é a tosse crônica. Então, a preocupação com a tosse crônica nos leva a uma busca sempre de um profissional para poder fazer a investigação. Eu queria agradecer ao Dr. João Luiz Ribeiro, que é médico pneumologista, participando hoje aqui do nosso quadro Saúde sobre Tosse. Esse vídeo você pode ver mais tarde no cidadevejo.com. Eu vou pedir à nossa produção que aqui pelo nosso WhatsApp, você que mandou mensagem, que o doutor possa responder logo aqui na saída, para que você não fique sem a sua resposta. Algumas perguntas relacionadas à rinite, à DPOC também, são os questionamentos dos nossos telespectadores. Muito obrigada, doutor João. Um abraço, bom dia. Obrigado, bom dia.